Boa tarde a todos. Então, estamos aí no nosso segundo encontro da nossa formação online, na nossa missa parte por parte. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, tá bom? Nós vamos conversar um pouquinho como fizemos a semana passada. Nós tivemos um probleminha na gravação da formação da semana passada. Então, nós vamos depois regravar entre a gente aqui e vamos subir para o YouTube, tá bom? A gente pensou que estava gravando, mas deu um problema quando foi baixar e não subiu. Então, nós vamos depois regravar o que a gente falou a semana passada, mas para não ficar uma repetição, eu até pensei em refazer de novo hoje, mas achei que ficaria pesado. Então, a gente vai continuar de onde nós paramos, mas depois, quando a gente for subir para o YouTube, para as pessoas que não puderam acompanhar, a gente vai gravar primeiro da semana passada e pôr os dois, a primeira parte e a segunda parte, tá bom? Então, vamos começar aí com a nossa oração inicial. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir que o evangelho desse sábado, extraído do evangelista João, capítulo 15, versículos de 18 a 21, possa nos auxiliar nesse momento de meditação. Ele diz assim: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas porque sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse: o servo não é maior que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Vamos pedir que nós possamos guardar a palavra do Senhor, mesmo que, de certa forma, nós possamos até ser perseguidos algumas vezes por guardarmos essa palavra. Não é? Vamos pedir a força renovadora do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos pedir também a fiel intercessão de Nossa Senhora do Rosário, da nossa imagem peregrina. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Iniciemos então o nosso encontro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O que eu gostaria de pedir é que vocês pudessem desligar o microfone de vocês por causa do eco, e eu vou compartilhar uma tela aqui agora. Nós vamos fazer como nós fizemos das outras vezes. Primeiro eu apresento, e aí depois no final você vai anotando aí as suas perguntas, e aí a gente pode conversar sobre isso, né? E tentar esclarecer algumas dúvidas, algumas perguntas. Aí, tá ok? Só um minutinho. Pronto, acho que todos estão vendo a tela já.
Então vamos lá. Nós estamos na parte 2, já falamos na semana passada de uma introdução de alguns documentos, né? E terminamos falando da parte prática, que é da cruz, né? E que acabou sendo bem interessante, foi muito bom as perguntas que vocês fizeram também, foi bem esclarecedoras. Então, queria agradecer, são perguntas bem pertinentes. Continuando da onde nós paramos, aquela parte teórica, e depois nós vamos para a prática, né? E isso que nós vamos falar agora está no ritual de dedicação da igreja de altar, né? Então, o ritual da colocação da pedra fundamental do início da construção de uma igreja, né? Então, quando vai construir uma igreja nova, né, precisa de se ter uma pedra fundamental, né? Então, a primeira coisa, se vai construir uma igreja do zero, tem que fazer a bênção do terreno, e ele tem que ter uma pedra fundamental naquele início daquela obra que vai ser dedicada a Deus, né? Então, vai que um dia a gente vai construir uma nova igreja, a gente tem que saber disso, né? Essa pedra fundamental no início da construção da igreja pode ser realizada qualquer dia e a hora, menos na época do tríduo pascal, nesse tempo não pode. Pode ser feito pelo cura pastoral da diocese ou da comunidade, seja pelo bispo ou pelo pároco, né? E aí os fiéis sejam convidados a auxiliar livremente, mas de bom grado, de boa vontade, na construção dessa igreja. Isso está no documento da igreja, né? E veja bem uma coisa interessante, olha o que diz o documento da igreja, que na medida do possível, a área da futura igreja seja bem demarcada e se possa andar à sua volta com facilidade. E é muito interessante a gente ver isso, porque isso é uma coisa do documento, né? Existe a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível é aquela que a gente vive todo dia na nossa realidade. A invisível, muitas vezes, as que estão nos documentos, né? Se a gente for ver nas nossas comunidades, é muito complicado a gente cumprir essa norma. E nem todas as normas a gente consegue cumprir. Por exemplo, está dizendo aqui, na medida do possível, veja bem, o próprio documento já vê que é uma dificuldade. A área da futura igreja seja bem demarcada e se possa andar à sua volta com facilidade, né? Então pensa aí na sua cabeça, agora a nossa Catedral de Campo Limpo. Você pode andar ao redor de toda ela. É uma igreja mais moderna, é uma igreja mais recente, né? Ela tem poucos anos que foi construída, né? E digamos assim, tem 20 e poucos anos que ela foi construída. Nossa diocese tem aqui 30 anos. Então é muito interessante porque ela já foi pensada nisso. Você consegue andar ao redor dela. Mas vamos pensar aqui nas nossas comunidades, né? Nossa Senhora das Graças, a gente não consegue andar ao redor dela, né? Santa Luzia, a gente não consegue andar ao redor dela, né? Nossa Senhora de Caravaggio, bem, a gente consegue andar ali na frente, consegue andar do lado, que já dá para a rua, né? Mas do outro lado e atrás também não dá. Então é metadezinha só ali, né? Não dá para andar ao redor dela. Vamos lá. Nossa Senhora de Lourdes. Bem, tem ali na frente, tem um corredorzinho do lado e tem um espacinho atrás, mas do outro lado, tem um corredorzinho ali do lado também, né? Ela tá mais ou menos, né, com uma questão de adaptação, mas assim, não dá para andar totalmente. Tem um corredorzinho ali do lado esquerdo onde estão os banheiros, que você não consegue descer por ali, só pelo outro lado, né? Então já dá para ver isso. E é coisa que às vezes a gente nem tem espaço, nem tem condições de fazer isso, né? Na nossa igreja matriz também não dá para andar ao redor dela, né? Na Nossa Senhora Auxiliadora, dá para andar ali na frente, do lado e lá no fundo, mas do lado esquerdo também não dá. Até que tem um corredorzinho ali, que se fosse aberto daria para a gente abrir, mas é uma coisa mais íntima ali, digamos, de entrar ali por trás da cozinha e tal, né? Nossa Senhora Aparecida também não dá e nem tem espaço. Então isso, veja bem, gente, na maioria das nossas construções hoje, as igrejas, elas vão puxando a realidade das casas que estão ao lado, que são encostadas uma na outra. Então, não dá para a gente, por exemplo, cumprir essa norma. E por isso o próprio documento diz que é na medida do possível, né? Então, se a gente fosse obedecer realmente o documento, teria que ter um lugar para a gente dar a volta na igreja, andar a sua volta com facilidade, né? Então, só para a gente saber disso, mas muitas vezes a gente não pode fazer isso
e muitas vezes não tem como se fazer mesmo por causa das construções dos bairros que a gente vive hoje, das grandes cidades, né? Numa construção nova, antes de construir, no lugar onde se erguerá o altar, ou seja, a mesa do altar, levante-se uma cruz de madeira de conveniente altura para dizer que ali será o lugar. Então a gente tem que pensar tudo antes, ter tudo antes no papel, para depois fazer, que fica muito mais fácil, né? E aí diz assim, que Cristo tornou-se o verdadeiro e perfeito templo da nova aliança. Então, o nome de igreja também é o edifício na qual a comunidade cristã se reúne. Então, igreja, gente, não é só o prédio, igreja é povo. As pessoas são a igreja, né? E aí tem uma diferença que eu queria mostrar para vocês. Até quando a gente vai escrever, às vezes a gente escreve igreja com I maiúsculo ou igreja com I minúsculo. E qual é a diferença do igreja com I maiúsculo ou igreja com I minúsculo, né? A igreja com I maiúsculo quer dizer povo de Deus. Então, quando você vai escrever igreja, quer dizer de igreja povo, né? Então é I maiúsculo. Igreja com I minúsculo quer dizer a construção arquitetônica. Então, as paredes, o telhado, o piso, os bancos, tudo aquilo é uma igreja com I minúsculo. Então, para você ver como que a igreja povo é até mais importante do que a igreja prédio, templo, para a gente entender isso, né? Então, esse edifício visível, ou seja, a casa da igreja, ela deve ser dedicada ao Senhor em rito solene, seguindo um antigo costume que a igreja vem feito isso, né? E aí a igreja tem que ser adequada às celebrações sacras, né? Às celebrações sagradas, né? Não apenas de mera suntuosidade, né? E aí tem que manifestar, de algum modo, a imagem do povo reunido. Então, o que a igreja tem que manifestar? Que aquele povo, que é a igreja, está ali reunido, e permitir uma ordem que seja inteligente, veja bem, uma ordem inteligente, bem como a possibilidade de se exercerem com decoro os diversos ministérios. Então, todos os ministérios que precisam exercer o seu serviço ali na missa, né? E aí fala continente ao presbitério, né? Que é o lugar do presbítero, o santuário. O que tem que ter ali? O altar, a mesa do altar, a cadeira, que é a sédia do padre, a cadeira da presidência, que tem que ser diferente das cadeirinhas do lado, não igual. O ambão, que é a mesa da palavra, né? O lugar do Santíssimo Sacramento, que é a capela do Santíssimo, né? E aí tem as normas da introdução geral sobre o missal romano, né? E aí diz aí, cuide-se com zelo de atender ao que se exige quanto aos lugares na celebração dos outros sacramentos, por exemplo, sobretudo o batismo e a penitência. Então, por exemplo, eu quero que só faça batizado onde se tem a fonte batismal, né? Senão a gente banaliza o batismo e começa a batizar em bacias. Se a gente tem fonte batismal, então é santificar e valorizar essa fonte batismal, para que depois até as pessoas dizem, foi naquela fonte batismal que é ali que eu fui batizado. Olha aqui, eu acho que eu já mostrei até para vocês no outro encontro, essa capela, que é uma capela de casamento, né? Que na hora do beijo, no final do casamento, abre essa parte ali, você vê lá atrás, né? Isso daí é uma referência para a gente ver o que está fora, né? Eu sempre penso na reforma ali da Santa Luzia, né, da adequação litúrgica ali, quer dizer, ter alguma coisa que mostre o centro do Embu aqui, porque eu falo ali os Alpes do Embu, né? Mostrar toda essa imensidão que tem aqui, aquela vista tão bonita que tem ali de cima, né? Então, veja bem, toda igreja ela tem que ter um titular. Qual é o titular? A Santíssima Trindade, o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Alguma invocação de algum mistério da vida de Jesus, né? Um nome empregado na liturgia dele, ou o Espírito Santo, ou a Santíssima Virgem Maria, né? Ou os santos anjos, né? Ou algum santo, né, canonizado pela igreja, né? Não, porém, um beato, alguém que a gente queira pôr, né? Então não dá para a gente gostar de uma pessoa da comunidade, essa pessoa ter uma vida de santidade exemplar e a gente dizer, tá, vamos dizer que aquela pessoa é a padroeira, né? Isso já aconteceu em alguns lugares e a gente não pode fazer isso, né? O que diz o Código de Direito Canônico, como se fosse, não tem o Código Civil da lei brasileira, a igreja tem o Código de Direito Canônico, né? Ele diz lá no Cânon 932, no parágrafo 1º, que a celebração eucarística deve realizar-se em lugar sagrado, a não ser que, em caso particular, a necessidade exige outra coisa. Nesse caso, deve-se fazer a celebração em lugar decente. Fora do lugar sagrado, pode ser utilizada uma mesa conveniente, mas sempre com toalha corporal. Então,
A missa tem que ser feita na igreja. Se não pode na igreja, por vários motivos, às vezes ali não tem igreja, ou não cabe na igreja, ou vai fazer numa praça, ou num ginásio, ou na casa de alguém, ou num setor, pode-se fazer? Pode. O ideal, primeiro, é que seja feito na igreja. Se não for, pode-se fazer em outro lugar. E o documento diz isso, né? Eu lembro que quando eu fiz a missa aqui na praça, me mandaram um e-mail dizendo assim, padre, a gente acha que a missa tem que ser na igreja, né? E eu falei para a pessoa, pois é, mas tem um documento que nos garante que pode ser feito, sim, fora do lugar sagrado. O que precisaria é uma mesa conveniente, ou seja, não precisa de você levar a mesa do altar pesada para ali, não, tem que ser uma mesa conveniente, decente, que tem que ter toalha e corporal. É isso que nos manda a igreja, né? Até porque se você vê a missa do Papa, ele celebra algumas vezes dentro da capela de São Pedro, da Basílica de São Pedro, e algumas coisas na praça do Vaticano. Então é só a gente prestar atenção nisso, né? E aí é muito interessante o que diz o Cânone 933, que é curiosidade para a gente. Ó. Por justa causa, e com licença expressa do ordinário. O que é ordinário? Já falei para vocês, ordinário local. O bispo da nossa diocese. Não adianta dizer, mas é o cardeal de São Paulo, é o bispo lá do Nordeste, é o bispo de outra. Não, né? É lícito, ou seja, pode ao sacerdote, removido o escândalo, se isso não for escandalizar ninguém, celebrar a Eucaristia em templo de alguma igreja ou comunidade eclesial que não tenha plena comunhão com a Igreja Católica. Então, se tiver uma autorização, se não tem, não pode, né? Então, tem que ver como que, por exemplo, em algumas igrejas na Alemanha, eles dividem o mesmo prédio com a igreja luterana e a igreja católica, pra você ter uma ideia. Então, é um costume por lá. Então, no sábado, por exemplo, aquele prédio é usado pela igreja luterana e no domingo eles usam o mesmo prédio para a igreja católica. É um costume que eles têm lá, né? Que é muito diferente do nosso costume aqui, mas isso pode acontecer? Pode. Né? Eles têm autorização para isso, porque o bispo de lá autorizou isso. Né? E aí a gente tem aqui, só para curiosidade, né, para descontrair um pouquinho também, uma igreja feita com blocos, parecendo blocos de Lego, na Holanda. Né? Parece blocos de Lego mesmo. Né? Olha lá, chama igreja gigante. Né? São blocos, na verdade, de concreto, que imitam aquelas peças de Lego e pesam mais de 0,5 tonelada, para você ter uma ideia. Né? E, na verdade, isso daí foi projetado para receber diferentes atividades que acontecem na cidade durante os dias de festival, reuniões, concursos culturais e festas raves, né? Então, na verdade, eles construíram como se fosse uma catedral, mas é chamado Templo da Cultura, né? Então, parece uma catedral, mas não é de nenhuma denominação religiosa, né? Era um entretenimento. E aí, quando acabou o festival, ela foi desmontada. Então, pode-se fazer isso? Pode. A igreja não tem domínio sobre a arquitetura para dizer, ninguém pode construir algo que se pareça com uma igreja. Pode. A gente não tem domínio sobre as outras coisas deles, né? Agora, quando se constrói uma igreja, a dedicação daquela igreja compete ao bispo, né? Então, as bênçãos da igreja é reservada ao bispo diocesano quando ela é finalizada. E aí diz lá no cânon 1210, em lugar sagrado, só se admite aquilo que favoreça o exercício e a promoção do culto, da piedade da religião. Proíba-se tudo quanto for inconveniente à santidade do lugar. O ordinário seja o bispo, per modum actus, né? Pelo ato, né, próprio dele, pode permitir outros usos, não, porém, a santidade do lugar. Exemplo, nós já tivemos, assim que eu cheguei aqui, um concerto na igreja. Pode ter um concerto? Pode. Pode ter. Mas não é uma missa, não é uma coisa exclusiva, mas pode ter um concerto natalino, por exemplo, pode ter. Pode ter uma encenação? Pode. Pode ter um teatro? Pode. Né? Muitas vezes já tiveram até grandes reuniões em momentos na igreja. Né? Isso é bem interessante, desde que não possa ferir a fé também que é professada ali. Né? Olha lá, voltando lá para aquela igreja, só para a gente ver como que funcionava dentro e como que era. Né? Então, os lugares sagrados perdem a dedicação à bênção se tiveram sido destruídos, em grande parte, ou se forem permanentemente reduzidos a uso profano. Aí eles perdem essa dedicação, porque depois que é dedicado, não pode mais deixar aquilo de ser igreja. Né? As autoridades eclesiásticas exercem livremente seus poderes em funções
nos lugares sagrados. Então, a grande autoridade ali dentro do lugar sagrado é o padre. Então, a gente não pode esquecer isso, né? Olha lá mais umas fotos daquela igreja, né? Dos tijolinhos de Lego, né? Foram pintados com as cores primárias, né? Como os brinquedos de montar. É muito interessante essas curiosidades, né? Olha lá, o Código de Direito Canônico também, que fala de um capítulo inteiro, capítulo 1º das igrejas, né? Olha lá, não se edifique nenhuma igreja sem o consentimento expresso e escrito do bispo diocesano. Então, por exemplo, a gente quer construir uma igreja, que é uma nova comunidade. O bispo precisa de saber disso. E precisa dar o consentimento, precisa de autorizar. Né? Olha, eu permito que vocês construam uma igreja. Eu permito que vocês reformem a igreja. Eu preciso saber o que está acontecendo. Vocês vão construir. Né? Não é uma reforminha qualquer. Né? E ele tem que ouvir o conselho presbiteral, né? Talvez os reitores das igrejas vizinhas, né? Entender que aquilo possa servir ao bem das almas, né? E não faltando os meios necessários para a construção da igreja, para que no começo não falte, né? Mesmo os institutos religiosos, uma congregação religiosa, né? Para eles estabelecerem uma nova casa numa diocese, eles têm que ter uma licença antes de construir uma igreja em lugar certo e determinado. Eles não podem vir aqui de uma congregação religiosa e dizer, eu vou fazer, não. Eles precisam de ter uma autorização do bispo. Né? Olha lá, aquela igreja de Lego, mais de 20 metros de altura, para vocês terem uma ideia. Né? Vamos lá. Cânon 1218. Cada igreja tem o seu título, que não pode ser mudado uma vez feita a dedicação da igreja. Né? Então, por exemplo, a nossa igreja aqui não é dedicada, digamos que ela seja dedicada, eu não posso chegar amanhã e dizer assim, não quero mais Nossa Senhora do Rosário, vou dizer que ela é Nossa Senhora da Cabeça. Não posso fazer isso. Né? Se ela for dedicada, eu não posso mudar. Né? Na igreja legitimamente dedicada ao Bento, pode-se realizar todos os atos do culto, salvo os direitos paroquiais. Quer dizer, tem alguns direitos que são só da paróquia, que devem ser feitos só na paróquia, a não ser que o pároco autorizar que seja feito lá. Né? Cuidem-se todos os responsáveis que nas igrejas se conservem a limpeza. Olha que interessante, tem um documento que fala isso. Né? Graças a Deus, vocês estão de parabéns. As nossas igrejas são muito asseadas, muito limpas, né? Mas tem um documento que fala isso, né? Como os cuidados de manutenção e os oportunos meios de segurança. Olha lá, o sucesso foi tão grande, né? Que iam guardar aqueles blocos para uma nova edição da igreja. Olha lá que bonito. O ingresso na igreja é muito interessante para a gente, esse cânon 1221. O ingresso na igreja no tempo das celebrações sagradas seja livre e gratuito. Talvez por isso que a nossa antiga igreja se tornou um museu, né? Porque se ela é uma igreja, ela não pode ser cobrada para entrar, né? E é uma pena, né? Mas a gente continua rezando por isso. Né? Então, você não pode cobrar ingresso para entrar na igreja, está no cânon 1221. Cânon 1222. Se alguma igreja de maneira alguma puder ser usada para o culto divino, não houver possibilidade de se restaurar, pode ser reduzida pelo bispo diocesano a uso profano não sórdido. Pode, mas só o bispo pode reduzir aquilo a outro uso. Né? Por exemplo, está vendo essa igreja aí, bonitinha? Né? É uma igreja que hoje é uma casa, que se transformou numa casa. Isso acontece muito na Europa, fora do Brasil. Olha essa igreja, que se transformou numa biblioteca. Né? É a igreja que virou biblioteca. Não é a única do mundo, gente. Né? E, na verdade, foi bom isso, né? Uso da criatividade para não perderem a sua identidade. Ainda tem cara de igreja. Porque em alguns lugares diminuiu muito a população, ou diminuiu muito o número de católicos, né? E não conseguia se manter as igrejas. Então, para elas não serem destruídas, eles transformaram em outros lugares. É assustador para a gente, mas em alguns lugares já aconteceram muito isso. Né? Olha lá, uma capela na Suíça. Tem um pé direito imenso, né? Um púlpito, né? Que era o coro ali, virou uma casa. Isso acontece muito, gente, em alguns lugares fora do Brasil, na Europa. Né? Muita gente fala, eu queria que as nossas igrejas fossem muito europeias, né? Que querem muito, né? Exaltam muito o jeito de ser, né? Europeu das igrejas, né? Aquela igreja que o pessoal vai para assistir a missa, não para participar, e é isso que está acontecendo lá. As igrejas estão não sendo mais igrejas,
mas estão se tornando residências, porque as pessoas não estão indo mais na igreja. Só vai aqueles velhinhos e aí vão morrendo, para manter as outras igrejas da diocese, para não, né? Eles alugam, né? Ou vendem até essas igrejas para se tornarem novas coisas, né? Então, quer dizer, na Europa eles preservam muito o patrimônio, né? Principalmente por causa das questões históricas e culturais, né? Então eles estão transformando muitas igrejas em moradias. É muito comum isso acontecer lá, porque não tem mais católico que vai naquela igreja. Então eles juntam 3, 4 paróquias, tem poucos padres, né? E numa paróquia só, e aquela para não cair, não ficar fechada, o governo pega, se responsabiliza por aquilo, né? E acaba se montando aquilo. Olha aí, é uma casa que era uma igreja, né? Uma realidade que pode parecer assustadora, triste, mas é melhor assim do que está caindo, né? É muito difícil isso na nossa cabeça, porque também é difícil para as pessoas mudarem o pensamento e aceitar que vai além da sua crença, porque a igreja é vista como um local sagrado. Então, pensar que aquele lugar que era destinado à oração, à reflexão, virou agora uma área de descanso, de alimentação, de recreação, de higiene pessoal, principalmente para a gente, é muito complicado, né? Mas veja bem, é melhor que seja assim do que ela estiver caindo. E é uma responsabilidade nossa ser uma igreja como nós somos, uma igreja que as pessoas participem da missa e não assistam à missa, porque senão vai se tornando uma coisa fria, né? Olha lá, dos oratórios e capelas particulares, né? Os oratórios legitimamente constituídos possam realizar todas as celebrações sagradas, a não ser aquelas que sejam excetuadas pelo direito ou pela prescrição do ordinário local. Lembra, o ordinário é o bispo, né? Nós temos as capelas particulares, né? Que tem que ter uma licença do bispo, quem quer ter uma capela particular, né? E os bispos podem construir para si mesmo uma capela particular, né? E muitas vezes a capela particular do próprio bispo é na própria casa dele, né? Temos aí dos santuários, né? Por exemplo, olha aí, antes de falar do santuário, vamos falar dessa capelinha, Igreja Cruz da Ilha. Ela fica em uma ilha no meio de um lago. Tem apenas 28 metros quadrados. Você acha que sua comunidade é pequena? Olha aí, ó. 28 metros quadrados, em cima de uma pequena plataforma no meio de um lago. Em um casamento realizado nela, os convidados precisam ficar do lado de fora, em botes, para ouvir de longe a cerimônia. Olha aí o tamanho dela dentro, né? Essa é uma senhora que talvez toca órgão ali, ou é a sacristã, ou uma ministra. Olha como que fica ali dentro. Olha o padre, se ele abre a mão, só fica ele ali dentro da capelinha, né? Então, às vezes a gente acha a nossa igreja muito pequena, tem umas menores, né? Vamos lá, voltando aos santuários, né? Então, estende-se a igreja a outro lugar sagrado. O que é o santuário? Onde os fiéis, em grande número, por algum motivo de piedade, fazem peregrinações com a aprovação do ordinário local, ou seja, do bispo. Então, Aparecida é santuário, por quê? Porque as pessoas vão lá peregrinar, né? Então, se as pessoas vão peregrinar ali, em grande número, por um motivo especial, por uma devoção especial, é que aquilo se torna um santuário, né? Para que seja um santuário nacional, tem que ter a aprovação da Conferência dos Bispos, ou seja, da CNBB. Internacional, requer-se, então, a aprovação da Santa Sé, né? Vamos lá. Nos santuários, eles precisam incentivar adequadamente a vida litúrgica, principalmente com a Eucaristia, a celebração da penitência. Então, os santuários também são feitos para terem confissões o tempo inteiro. Por isso que as pessoas dizem, padre, olha, ali no Santuário de Santa Teresinha tem confissão todo dia, mas os santuários são feitos para isso também. Eles têm mais padres para isso também, né? E cultivadas formas aprovadas de piedade popular. Então, quem vem em Aparecida tem algumas piedades populares que são próprias lá, né? Olha aí uma outra igreja interessante, uma igreja num vagão de trem, né? Uma igreja ortodoxa russa. Eles pegam vagões de trens antigos, né, como esqueleto para construção de templos, né? E tem se tornado mais comum naquele país, né? É um jeito novo de ser igreja, né? Vamos lá, ritual de bênçãos, né? A igreja, ou seja, as coisas destinadas para a bênção ou culto divino, devem ser tratadas por todos com respeito e não devem utilizar em usos impróprios ou em atos comuns. Então, aquilo que é abençoado tem que ser muito bem guardado e não pode ser feito de qualquer forma, em qualquer lugar, né?
Outro documento, cerimonial dos bispos, cerimonial da igreja. Ele fala da igreja catedral. O que é a catedral? A catedral é feita por causa do bispo. Onde tem o bispo, tem que ter a cátedra, que é a cadeira do bispo. E aí vem a palavra catedral. Então, o que é? O bispo é o sinal do magistério, do poder do pastor da igreja pastoral, da particular. Então, o bispo anuncia como pastor do rebanho. Então, a igreja catedral, ela tem que ter uma majestade, a sua construção tem que ser grande, né? Ela é o templo espiritual, é a igreja mãe de toda a diocese, né? Ali, as almas, né, deve brilhar a graça divina naquele lugar. Então, a igreja catedral deve ser o centro da vida litúrgica da diocese. Dali deveria vir todas as bases litúrgicas da nossa diocese. Então, a gente tem a obrigação de ter um amor e a veneração para com a igreja catedral. Eu lembro quando a igreja catedral foi inaugurada, a gente fazia uma peregrinação, por isso que até hoje os crismas são na catedral, para a gente ter essa motivação de visitar a catedral, né? O nosso crisma vai ser na catedral, né? Ela é espaçosa, então dá para manter esse distanciamento, então vai ser mais interessante para nós. E no aniversário da dedicação, nós precisamos celebrar também e fazer, sempre que possível, uma peregrinação, né, à nossa catedral. Mas olha aí, essa outra igreja em forma de galinha, uma igreja na Indonésia. Olha, ela parece uma galinha, né? Então, às vezes tem umas coisas estranhas também que a gente tem que tomar cuidado para não cair nesses exageros, né? Eu não sei por que eles criaram essa igreja lá em forma de galinha. Falar nisso, eu estou montando galinheiro. Se alguém quiser me dar uma galinha de presente, eu agradeço. Tá bom? Já tenho um galho e uma galinha, mas preciso de mais galinhas para pular no meu galinheiro. Então fica a dica, uma galinha viva para o padre. Fecha parênteses. Olha lá. Então, a igreja foi se transformando muito, né? Mas você já imaginou uma igreja em forma de galinha? Às vezes a criatividade das pessoas passa um pouco do que deveria. Eu não sei por que fizeram essa igreja, né, em forma de galinha, né? Tem até um trecho na Bíblia que fala que Deus é como uma galinha que põe os seus filhos debaixo das asas, né? Tem um sentido para isso, mas não sei se eles usaram disso para fazer a igreja da galinha, né? Mas na verdade aquilo não é uma igreja, gente, né? Quem conta isso é quem próprio construiu aquilo, né? Diz ele, o Daniel, que criou aquilo, que surgiu a partir de uma visão divina que ele recebeu, da qual Deus falava sobre a construção de uma casa de oração em forma de um pombo da paz. E ele fez aquilo pensando no pombo da paz, mas acabou parecendo mais como uma galinha. Você vê que ela está bem quebradinha, né? Ela está bem assim, sem muito funcionamento, né? Olha lá. Olha ali, o abandono transformou a casa de oração em um espaço abrigado por morcegos e repleto de pichações na parte interna, além de se tornar um refúgio para casais apaixonados, né? Tem uma pena quando a gente vê uma igreja assim que está abandonada, né? A gente está tentando muito resgatar aquela capela de São José ali no Embuarama, né? Para a gente não ver uma igreja abandonada, uma igreja perdida, para a gente fazer e dar um ato litúrgico para aquilo, né? Vamos lá, no Catecismo da Igreja Católica. O que ele diz sobre as igrejas? Ele fala onde celebrar, né? O culto em espírito e verdade da nova aliança não está ligado a nenhum lugar exclusivo. Jesus não ia rezar só na igreja. Então entenda uma coisa, o que o Catecismo está dizendo? Que toda a terra é santa e está confiada aos filhos dos homens. O que tem em primazia, quando se reúnem no mesmo lugar, são as pedras vivas que se juntam para a edificação do edifício espiritual. Então nós somos essas pedras vivas. Nós somos o templo do Deus vivo. Então a coisa mais importante da igreja são as pessoas. Então se a gente perguntar assim, padre, qual a coisa mais importante na igreja, né? No espaço? O espaço por excelência são as pessoas. Primeiro a pessoa de Jesus, depois as pessoas que estão ali. Então, a coisa mais importante na igreja, a peça mais importante, são as pessoas, a igreja, o povo que está ali. Primeiro, a pessoa de Jesus, né? Pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, pois as pessoas que estão ali, que são as pedras vivas. Né? A gente precisa de entender isso. Olha lá. Mas, a partir disso, valorizar o espaço litúrgico celebrativo. Quer dizer, essa foto foi tirada, não foi ensaiado, né? Era uma missa
na minha antiga paróquia meio-dia e a gente fez ali, eu mudei o teto dessa igreja por causa da entrada do sol, né, para o sol entrar no presbitério. Isso era um momento pós-comunhão, estava fazendo um momento ali de silêncio pós-comunhão, e aí uma pessoa estava sentada no primeiro banco, achou tão bonita a imagem, tirou, porque o sol batia no chão, dava um reflexo, e depois falava para mim, nossa, mas que cena linda, você chamou um fotógrafo profissional. Eu disse, gente, eu nem vi que estava tirando a foto. Né? Então, quer dizer, você precisa de pensar nisso, né? Quando você for construir uma igreja. Por onde entra o sol? Aonde esse sol vai bater? Né? Qual o efeito que vai fazer ali, naquele momento? Né? O que aquele painel vai dizer para as pessoas quando as pessoas não estiverem ali, rezando? Como que vai ser quando a igreja cheia e com a igreja vazia? Aquela pessoa que chega ali e não souber o que é uma capela do Santíssimo, não souber o que é um sacrário, talvez ele vai rezar com um desenho que está ali na parede. Né? Então você vê ali que ali embaixo tem o Pentecostes, né? Tem o Cristo ali crucificado com os três aos pés da cruz. Mas em cima, ali perto já da entrada de luz, tem a transfiguração. E um pouquinho, bem em cima da minha cabeça ali, tem os arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael. Então tudo isso quer dizer, vai sendo as festas litúrgicas que podem ir catequizando a pessoa de alguma forma. Então tudo isso tem que ser muito pensado, né, para a gente aproveitar as coisas naturais que a gente tem ali para quando a igreja não estiver cheia, quando entrar uma pessoa ali para rezar sozinha. Né? Então o que acontece? As igrejas visíveis, gente, eles não são simples lugares de reunião, não. Elas manifestam a igreja que vive nesse lugar. A igreja é a morada de Deus com os homens, ele não mora ali sozinho. Né? Ele mora com os homens que estão ali. Então, uma coisa que eu queria te perguntar agora, e gostaria que você abrisse o microfone para me responder isso, né? O Papa Francisco, né? Ele está rezando num lugar e ele está pregando ali, né? Fazendo a sua pregação num ambão, né? Uma mesa da palavra. Isso foi feito há poucos anos, né? E eu queria que rapidamente você me dissesse aí o que esse ambão te diz. Queria que você fizesse uma grande análise, né? Quais símbolos esse ambão te mostra, né? Do que ele te lembra? Qual a mensagem ele quer te passar? Porque esse ambão foi feito para o Papa rezar. Então não é dentro da Basílica de São Pedro. Foi no lugar fora que ele fez. Então, o que você partilha aí comigo? Me diz, o que você lê quando você olha para esse ambão? Rapidinho. Padre, me lembra, Renata, me lembra a direção de um barco, né? Ele está sob a direção, ele está com a mão no leme, ele está na direção do nosso barco, né? Estamos no barco dele também, né? Perfeito, Renata, perfeito. Olha que interessante. Esse ambão foi feito lá em Lampedusa, quando o Papa foi rezar lá. Ele chegou lá e eles fizeram isso por quê? Porque era aquele lugar que muitas pessoas estavam vindo, fugindo, né? E estavam morrendo afogados. Então, olha o sinal disso. Eles pegaram os restos dos barcos que tinham caído, das pessoas que tinham morrido afogados, né? Os imigrantes ali, e eles pegaram todos aqueles restos de barcos que tinham caído, das pessoas que tinham morrido afogados, que estavam fugindo da sua terra, e eles montaram ali a mesa da palavra, ou seja, aquela mesa da palavra estava anunciando o evangelho, mas estava anunciando também o que o Papa foi celebrar lá, a solidariedade deles com todas aquelas pessoas que morreram afogadas num barco humilde, simples desse. Mas também, aquilo dali estava lembrando a igreja, que é a grande barca. Estava lembrando que Jesus estava na barca, o mar estava agitado, e Jesus fez com que o mar se acalmasse. Então você vê, isso que você falou é muito importante, você teve uma interpretação perfeita, quer dizer, aquilo fala por si mesmo. Né? Então o nosso ambão, ele está falando por si mesmo. Uma pessoa que olha disso, como a Renata falou, e provavelmente todos vocês tiveram a mesma impressão, já tem uma catequese dali. E eles pagaram caro com isso? Não. Eles usaram a criatividade. Eles usaram o material que tinha ali, porque eles não tinham muita coisa para fazer. Eles ficaram sabendo que o Papa ia, eles não tinham um ambão de ouro. Eles pegaram daquilo que eles tiveram e a criatividade fez isso ser uma explosão e de extremo significado, né, do que o Papa estava fazendo ali naquele lugar.
Então, veja bem, gente, a criatividade pode falar muito. Aquela peça pode catequizar a gente, né? Como a Renata bem traduziu aqui para a gente. Então, veja bem, a igreja é a casa da oração, né? Em que se é celebrada e conservada a Santíssima Eucaristia. Então, a igreja precisa de ser bela, ela precisa de ser bonita, e ela precisa de ser apta para a oração. A gente precisa de ser convidado à oração. Então, a igreja é uma máquina de rezar. A gente tem que entrar na igreja e ter vontade de rezar, né? Para a oração e para as celebrações sagradas. Então, a gente tem que ter vontade de rezar quando a igreja está vazia, e a gente entra ali, e também tem uma comunidade para celebrar a missa ali, ou um casamento, ou um batizado. Então, a igreja, que é a casa de Deus, a verdade e a harmonia dos sinais devem constituir e manifestar Cristo que está presente, mas não está presente ali parado, ele está atuando neste lugar, né? Olha o que diz a introdução geral do missal romano. Para celebrar a Eucaristia, o povo de Deus se reúne geralmente na igreja, ou na falta ou insuficiência dessa, em outro lugar conveniente. Volto a dizer aquilo que eu já disse, né? Na igreja. Mas se faltar ou se não couber, pode ser em outro lugar. Os edifícios sagrados e objetos destinados ao culto sejam realmente dignos e belos, né? Por isso que quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi restaurar algumas peças sagradas que estavam meio enferrujadas aqui. Ah, é porque o Padre Elcio é enjoado, porque o Padre Elcio gosta de coisa chique. Não, é porque está pedindo no documento que sejam dignos e belos, porque é Jesus que vai ficar ali, né? Olha aqui, cada pessoa tem uma característica própria. Talvez para nós seria estranho uma celebração dessa, mas para aquele povo daquela comunidade é uma realidade deles. Então vocês vieram, todos eles estão ao redor da mesa, né? Onde está a leitura? Eles puseram no tipo um atabaque, né? Que talvez é um instrumento que eles usam. Ali em cima tem uma toalha, né? Com um pano vermelho, talvez nos lembra do Pentecostes. Ali em cima está o lecionário, o livro de leituras, né? Embaixo, em frente, tem um lugar ali provavelmente para o incenso, né? Ali no meio, eles puseram um círio pascal, com algumas coisas ali que representam a comunidade, e você vê que aí nem é uma missa, é uma celebração da palavra, porque você não vê nenhum padre. Você vê ali, provavelmente, são ministros que estão celebrando, e todos estão ao redor do altar para dizer da partilha da palavra, quer dizer, é uma comunidade que se reuniu e não está as pessoas olhando só para a nuca do outro, está um olhando de frente para o outro. Isso é muito interessante, né? É que a gente se acostuma muito com a igreja teatro, que a gente só olha lá para frente, né? Mas quando a gente consegue fazer isso, né, de um olhar para frente do outro, a gente muda o nosso modo de celebrar. Então, quando a gente olha uma igreja assim, a gente pode pensar assim, nossa, que coisa esquisita. Talvez esquisita pelo modo que nós estamos acostumados a orar, né? Mas talvez é muito comum pelo modo que eles estão acostumados lá, e a gente precisa de respeitar o modo que as outras pessoas estão acostumadas também, né? Que talvez é diferente do nosso. A gente não precisa de imitá-los, mas a gente pode ter bons exemplos com eles também, né? Aqui nem parece uma igreja, provavelmente é um salão de um colégio, é um pátio de um colégio, num retiro, ou numa assembleia, uma coisa assim, né? Olha lá, as igrejas catedrais e paroquiais sejam solenemente dedicadas. Então, sempre as catedrais e as paroquiais, depois de uma construção, né, pronta, elas precisam de ser dedicadas, né? Aqui eu vou mostrar alguns trabalhos meus, só para vocês terem uma ideia, tá bom? Então, essa daqui é minha antiga paróquia, eu tenho que falar dela, porque foi lá que eu fiquei antes de vir para cá. Lá em cima, como que era 1980, só um barracão de madeira, né? Por feliz providência, o padre Luiz e o padre Celso também foram padres lá e vieram para o Embu. Então, eu não sei, todo mundo que passa por lá depois vem para o Embu. Já falei para o padre que está lá hoje, que é o futuro trajeto dele aqui no Embu. Depois, embaixo, ali, 1990, quando eu cheguei lá, ela estava desse jeito. Depois, como ela ficou, né? Então, nós cavamos, aumentamos o lado, cavamos embaixo igual tatu para fazer espaço embaixo, mudou bastante, né? Ali à esquerda, como ela era antes, um barracão de madeira, né? Ali no meio à esquerda está Dom Fernando Penteado, né? Que vocês conheceram aqui muito, né? Na nossa igreja, lá do lado dele está o hoje Monsenhor João Batista, que é daqui do Embu, que era seminarista. E embaixo à esquerda está o Padre Gomes, que agora está na Diocese de Ourinhos, foi o primeiro pároco de lá. E aqui à direita, como ela ficou depois da ampliação e reforma que nós fizemos lá,
né, com Cristo ressuscitado ao meio, e embaixo tem ali ela sendo preparada para o Domingo de Ramos, né? E aí ficou lá a fachada dela para ela ter uma cara de igreja. Muito interessante, quando a gente começou a construir, já tinha 10 anos dessa igreja ali, o pessoal perguntava, nossa, o que vai ser aqui, um shopping, um cinema? Porque muitas pessoas não sabiam que aquilo era igreja. Não tinha cara de igreja, não tinha fachada de igreja. Graças a Deus aqui todas as nossas comunidades têm uma cara de igreja, você passa em frente e já vê que é uma igreja, né? Essa daqui é a Nossa Senhora Aparecida do Engenho Velho, ali no Embu das Artes, né? Vocês conhecem muito bem. Estou eu aí com o Padre Bruno e o Padre Blenner, né? Que veio agora nos visitar esses dias, que nós já fizemos ali o Cristo, né? Ressuscitado, né? E aqui é bem interessante ver ele, que ele está com a ovelha, né? Buscando a ovelha perdida, está no seu colo, o cajado que vai até lá em cima, né? Temos a pomba ali do Espírito Santo, temos as 12 estrelas, temos lá em cima a cidade santa Jerusalém, né? E aí no desenho da cidade santa Jerusalém a gente tem a marca do museu para dizer que estamos na cidade santa Jerusalém, mas a cidade santa Jerusalém, ali perto do Espírito Santo, é a fachada do museu, é também Embu das Artes. Temos as ovelhas ali, 3 que olham para o Cristo, que é Mateus, Marcos e Lucas, são os evangelhos sinóticos, né? E outra que está com a cabecinha mais baixa lá, que é João, porque é aquele que quer comer da grama, ou seja, quer ir para a profundidade, quer encostar, né, o peito no colo do mestre, né? O restauro da imagem histórica de Nossa Senhora Aparecida, né, que fica ali na frente da comunidade, que eu pedi para um artista de Osasco chamado Juliano, né? Quando eu tirei lá, o pessoal falou, padre, o senhor está tirando a imagem? Estou tirando para restaurar. E olha como é que ela ficou muito mais bonita. Que às vezes a gente tem umas imagens e que a gente nunca manda restaurar, então ela vai ficando meio velhinha, e aí a gente vai pondo manto em cima de manto, coroa em cima de coroa, né? E quando ela restaurou, o pessoal viu como ela era mais bonita do que ela já aparecia ali, né? Com coisas muito simples, e tem que valorizar essas coisas e sempre melhorar, né? Alguns detalhes, né? Detalhes que não custam muito, né? Mas são suficientes e necessários em tempo de pandemia e fazem a diferença, né? Por exemplo, até na internet, no Mercado Livre, a gente encontra esses saquinhos, né? Em tempos de pandemia, para as pessoas não saírem do banco, a gente pode conseguir, né, comprar. Se eu não me engano, foi lá na Nossa Senhora Aparecida que eles encontraram isso bem baratinho, e é muito simples para a gente não fazer as pessoas levantarem várias vezes do banco, né, e irem até lá, e faz uma pequena diferença, é um carinho que a gente faz com a própria comunidade para se guardar nesses tempos difíceis, né? Tudo da mesma cor, né? Tudo bonitinho ali, que ajuda, né? Quanto menos as pessoas saírem do lugar, melhor é, né? E o que a gente precisa de fazer aqui de modo criativo para que as coisas fiquem dignas, belas, baratas e funcionais? Por exemplo, essa aqui é uma empresa, né, que vende sacrário, né? Pra você ter uma ideia, eles vendem uma porta de sacrário por R$ 8.900. Eu acho muito caro, né? Muito caro. Com criatividade e bom gosto, e isso a gente tem, né? Vocês têm, modéstia à parte eu também tenho, a gente pode fazer isso muito mais barato. Muito mais barato, né? Por exemplo, da Nossa Senhora Aparecida, nós gastamos quase zero, porque a gente só teve que pagar os adesivos ali no sacrário que eu ganhei. Da Nossa Senhora Auxiliadora, a gente usou um que já estava lá, que tinha vindo da matriz, né? Então, eu não acho legal a gente comprar um sacrário por 8.900. Não porque Jesus não merece, ele merece. Mas eu acho que a gente pode fazer coisas aqui, pegando referências, né? E não precisa de ser cópia daquilo que tem em toda a igreja, não. A gente pode fazer coisas exclusivas nossas. Por quê? Porque essas empresas, eles vendem as coisas, né, e ganham muito dinheiro, mas eu, no meu ponto de vista, é muito caro. Eu acho que a gente pode fazer isso, né, e ser mais funcional e muito mais barato. Então é só ter paciência, esperar, né, fazer um desenho, encontrar a pessoa certa do jeito certo, e a gente fazer coisas incríveis aqui, tá bom? Então, tenham paciência, às vezes a gente vai economizar demais e fazer coisas belíssimas, tá bom? Olha lá, para você ter uma ideia. E ter coisas exclusivas, por exemplo, nós temos a cruz da Nossa Senhora Aparecida,
que é uma cruz, digamos, meio que exclusiva, não tem em qualquer lugar, né? Que é do Lúcio Américo mesmo, que fez o painel, que é de Jundiaí, né? Que é uma cruz vazada, né? Outra coisa importante, a gente tem uma necessidade de divulgar o que a gente faz. Saber pedir e saber agradecer, saber partilhar o que fez, saber mostrar e agradecer para toda a paróquia. Então não é só o pessoal do Engenho Velho que tem que ver a reforma na Nossa Senhora Aparecida, é a paróquia toda, né? Eu quero fazer aqui ainda, né? Tá aí no forno, fazer aqui na matriz para pôr aqui do lado, em cima da livraria já tem um painel ali, fazer um outro painel para que as outras pessoas saibam que a gente fez a reforma na Nossa Senhora Aparecida. Ficar um tempo ali. Depois eu quero pôr da Auxiliadora. Depois eu quero pôr da Caravaggio. Depois eu quero pôr Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora das Graças, para o pessoal que passa aqui ficar sabendo também das nossas outras comunidades e ficar sabendo que a gente é uma paróquia com tantas comunidades, que às vezes a pessoa passa aqui e não sabe. Então é um convite para as pessoas passarem aqui e também conhecer essas comunidades, né? Olha lá, interessante. Por que uma cruz vazada na Aparecida? Uma referência à Basílica de Aparecida. Se você for em Aparecida, você vê que lá tem uma cruz vazada. O painel é uma referência à nossa igreja-mãe, a Catedral Sagrada Família de Campo Limpo. Então são as referências que a gente vai pegando por ali, que é bem interessante. Agora, não é cópia, a gente não pode copiar uma obra, pegar lá e falar, vamos pintar igualzinho. Não, porque isso até, além de ser desrespeito, é até um crime contra a outra pessoa, né? Olha lá que interessante, né? Então você olha, e se você olhar do lado, na verdade você não tem nada para ver que a nossa fé é assim, né? A nossa fé é acreditar naquilo que nós não vemos, né? E é uma coisa que você não vai ver em todo lugar. Vai dizer, poxa, essa cruz é diferente? Pois é, ela foi feita e tem em poucos lugares, nós temos ela aqui, assim como a Aparecida, né? Em todo lugar que você vê aquela cruz, né? Olha lá como ela fica com o fundo que mostra ali. E aí dá para você ver dos dois lados, é bem interessante isso, né? A mesma coisa, os símbolos que estão, isso é muito interessante, gente. Os símbolos que a gente põe, às vezes na frente do ambão, na frente do altar, às vezes a gente se confunde com os símbolos que devem pôr ali. Às vezes a gente põe na frente do altar um cálice, e o cálice que deve aparecer é o cálice que vai ser consagrado na hora ali, não é um desenho embaixo, né? Por exemplo, esse símbolo aqui, o que ele diz? Primeiro, é o alfa e o ômega, porque ali nós vamos estar anunciando em cima que Jesus é o alfa e o ômega, né? E o trigo, né? O trigo que vai ali embaixo, porque é pela palavra que nós chegaremos à Eucaristia, né? Então, quantas vezes vai se falar ali do trigo, né? E aqui embaixo, quer dizer, é como se fossem ondas, né? Estamos na igreja de Nossa Senhora Aparecida, precisamos lembrar do nosso batismo. Então, aquilo vai nos lembrar um trecho da Bíblia, um sentido da Bíblia, que em algum momento nós vamos ler, né? Olha lá, no altar, né? É Jesus e os 12 apóstolos em forma de peixes, porque peixe era como nós éramos representados nos primeiros séculos. Olha lá em cima no painel, o alfa e ômega de novo, que está lá no ambão, né? O princípio e o fim. Então veja ali tem estilizado 12 peixes, só que um é maior. Quem é o maior? É o Cristo. Cristo é o maior, é ele que vai guiar todos os outros peixes, né? E todos os outros peixes nadam esperando nele. E aí, talvez não dá para ver direitinho aqui, mas no lado inferior direito tem 3 buraquinhos para representar a Santíssima Trindade. Então todos esses símbolos devem nos falar, e veja que eles são vazados com uma cruz para não esconder o painel que está atrás. E também a parte de baixo é o dormente de trem, e em cima é pedra. Então, qual é o conceito? Tudo tem que ser obra de Deus, né? Então, se é madeira, tem que ser madeira, não pode ser MDF, né? Por isso o dormente de trem. E por a gente estar numa cidade histórica, ou seja, trazer a realidade de Embu das Artes para a gente. E em cima pedra, porque pedra quem fez foi Deus, né? Então, quais são as primeiras condições da construção religiosa? Deve ser as coisas feitas por Deus e não pelo ser humano, né? Então, a pedra tem que ser pedra de verdade. Não adianta a gente pôr plástico e passar um contact ali, não pode. Tem que ser pedra, né? Essa é uma das condições ideais de se fazer as peças litúrgicas, né? Olha ali a cadeira, a sédia, né, do padre, a cadeira da presidência. Tem ali umas ovelhas, né? A ovelha que vai ao pastor, e em cima, bem no meio,
tem a pomba do Espírito Santo, ou seja, o padre precisa de receber o Espírito Santo para ele falar dali, ele presidir a Eucaristia, pensando na leitura que tem que ser proclamada, na realidade da comunidade, na realidade que está vivendo a nossa cidade, nosso estado, nosso país, a nossa diocese, em tudo aquilo. Quer dizer, tudo aquilo pode ser influenciado por muitas pessoas, né? Eu lembro que quando eu fiz uma igreja, uma vez uma criança chegou para mim e eu disse assim, a criança, padre, ficou tão bonito. Eu disse, o que você mais gostou? Ela falou do cachorrinho. E na verdade não era um cachorrinho, né? Era uma ovelha como essa que está aí atrás. E eu não briguei com a criança, eu fiz, que bonito que você achou que aquilo era um cachorrinho, porque para ela era um cachorrinho, ela gostava de cachorrinho, né? Então o que aquilo vai dizer para aquela pessoa é muito importante, né? E a gente tem que entender disso. Nessas coisas, gente, isso daí eu manjo, que eu fiz minha pós-graduação nisso, em espaço litúrgico, e a gente tem que ir vendo, experimentando. Essas coisas não podem chamar mais atenção do que a Eucaristia, mas são as peças principais da igreja. Então, o altar, o ambão e a sédia, que é essa cadeira, a cadeira da presidência, né? Olha lá. E aí você pode olhar para esses símbolos aí e dizer, o que esse símbolo fala para você? Talvez você tinha olhado nesse símbolo, principalmente quem é ali da comunidade, e ainda não tinha entendido, e talvez você pode ter outros entendimentos por aí, né? Nós até divulgamos algumas vezes que falamos, tal, logo que chegou, talvez você já tenha lido isso, e se não leu, pode também ali ter a sua interpretação, que é bem interessante, né? Então é um conjunto harmonioso, né? Então você vê que as peças do altar elas são parecidas, né? A parte de baixo toda de dormente de trem, a parte de cima de pedra ali, né? O altar não esconde o painel, né? Então quem chega ali vai ter o Cristo vivo, presente, ressuscitado. Aqui a gente ainda está com a cruz antiga, que pode ser usada para outras coisas, principalmente para as nossas vias sacras na rua da Quaresma, tá bom? Uma coisa importante que eu comecei a fazer e falar com vocês a semana passada, qual a função das flores? Onde elas devem estar? E elas podem ser de plástico? Isso é muito importante, gente. A flor, ela deve dar um destaque para aquilo que está atrás, né? Então a flor é como se ela fosse chamar a atenção para aquilo que está atrás, ou que está do lado. Você vê que as flores aí, ela está uma no ambão, outra no altar, porque são as peças principais ali, ambão, altar e sédia, né? Então é para ela chamar a atenção para a palavra, ela chamar a atenção para a Eucaristia, mas ela não pode esconder o que está ali. Às vezes a gente faz uns arranjos de flores muito grandes que escondem aquilo, né? Por exemplo, às vezes a flor está numa imagem de Nossa Senhora, ela pode estar? Pode, se ela vai chamar a atenção para Nossa Senhora. Ela não pode estar de uma forma que ela tampe Nossa Senhora, né? Ela não pode tampar o padroeiro ou a padroeira, ela deve chamar a atenção para aquilo que está atrás. Então essa é a função da flor. E ela não pode ser de plástico. Por quê? Porque mentir é pecado. Então mentir na arquitetura, no design, no enfeite, né? Na decoração também é pecado. A gente não pode mentir que aquilo é de verdade, porque não é. Se a gente celebra a vida, como é que a gente vai celebrar uma vida que é falsa, né? A morte. Não, se é flor, tem que ser flor de verdade. Não dá para ser. Aí você vai dizer, padre, mas eu fui numa igreja aí que tem um monte de flor de plástico. Eu vou dizer mais uma vez para você, como eu disse a semana passada, você não é todo mundo. Como os nossos pais nos diziam, né? Não pode ser. Não pode ser. Se alguém está fazendo errado, eu não sou padre daquele lugar, essa não é a minha responsabilidade. A minha responsabilidade é com vocês. Então, nada de flor de plástico. Nada, 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 nada. Tem flor natural. E graças a Deus, isso é coisa que vocês já fazem. Então, vocês já estão de parabéns. Agora, eu posso deixar uma flor perdida no meio do presbitério? Não. Eu tenho que ver o que aquela flor está fazendo ali, né? Aqui, quando eu cheguei, eu vi algumas vezes na matriz flor perdidas, e eu fui explicando isso, gente, ó, a flor tem que estar dando destaque a algo. Mas ela pode estar ali na parede? O que ela está mostrando na parede? Nada. Então, ela não pode estar ali. Ela tem que estar dando destaque ao ambão, né? Ao altar, ao sacrário, ao círio pastoral que está agora, lá na capela do Santíssimo para o Santíssimo, quer dizer, tem que ter um objetivo dela em chamar a atenção, é como se fosse um enfeite para dar destaque a outra coisa, né? Casamento, ali no corredor, por quê? Porque a noiva vai passar ali, o noivo vai passar ali, e são eles que presidem a celebração, né? Mas não pode ter uma coisa totalmente perdida ali que atrapalhe também. Então isso é muito interessante, mas vocês já estão num ótimo caminho, tá bom? Principalmente na Páscoa, é bem interessante essa questão das flores, né?
Por exemplo, a cruz de dedicação, quando vai se dedicar uma igreja, precisa de ter 4 ou 12 cruzes, né? Essas peças são feitas aqui no Embu. Muitas pessoas, antes de eu vir para o Embu, eu já comprava isso para muitas igrejas que eu fiz, né? Mas, por exemplo, custa R$ 80 o par, né? Nós íamos comprar para Nossa Senhora Aparecida e eu falei, não compro porque eu acho caro. Né? O par quer dizer a cruz em cima e embaixo o lugar para vela, quando vai se dedicar à igreja. Então, quando acontece isso, eu normalmente falo, não, vamos esperar um pouquinho, eu vou pesquisar mais até encontrar algo mais barato, né? Ou até encontrar alguém que pega essa referência e faça algo, né, parecido. Então, se você trabalha aí com ferro ou com alguma coisa, né, depois você fotografa ou tira um print disso e quem sabe a gente pode futuramente aí fazer um projetinho interessante, né? Olha lá, Nossa Senhora Auxiliadora, lá no Maria Auxiliadora, o que a gente fez? Pegou uma mesa reaproveitada de uma capela que tinha sido demolida em frente ao seminário, né, que era a capela da Casa da Juventude, né, que foi muito doloroso para muitas pessoas. Eu encontrei isso lá, eles me deram de presente, porque era uma dor para muitas pessoas da diocese, uma capela que tinha muitas missas do TLC. Eu pensei, como aqui na paróquia tem um grande trabalho do TLC, eu acho que é o lugar certo dela ficar. E as partes de baixo foi no fundo do terreno, aquela grande mata que a gente tem ali, que derrubaram umas árvores, o pessoal me ligou, eu tive que ligar para o prefeito, para o secretário de meio ambiente, foi uma coisa para derrubar, mas a árvore já tinha sido derrubada. Eu fiz, então, vamos trazer isso para cá e vamos compor um conjunto ali, olha como ficou bonito. Né? Então tem um sentido nisso. Né? Se a gente fosse comprar um altar, seria muito mais caro, quer dizer, ali em cima ainda a gente vai ter que pôr uma mesa de pedra, né? Uma base de pedra ali em cima, porque o altar tem que ser, pelo menos da parte de cima de pedra, né? Nós ainda não encontramos uma pedra bonita, ainda vamos ter que encontrar um dia, né? Por enquanto estamos só com a madeira ali, né? Toda igreja precisa de ter a capela da Mãe de Deus, deveria ter um lugar específico para a imagem de Nossa Senhora, que na verdade nem deveria ficar no presbitério. Só que, por exemplo, ali, como já tinha, e o lugar que tinha era a Capela do Santíssimo, ficava a gente passando para lá para cá, vamos pôr ali Nossa Senhora Auxiliadora. Se você não foi ainda ver um dia, vai lá ver, ficou bem bonito, né? Esse fundo que a gente tinha feito para os 225 anos aqui na imagem da matriz, né? Aqui ele ficou brigando com a cor da imagem, que já era azul, lá com uma imagem branca deu um destaque muito interessante e ficou lá. Então toda capela, toda igreja deveria ter uma capela para a Mãe de Deus, que pode ser num canto, não deveria nem ser um presbitério, né? Mas deveria ser numa parede lateral, né? Onde as pessoas poderiam se aproximar de Nossa Senhora, né? Que junto conosco ela reza, ela nos leva a encontrar o Senhor. Né? Olha lá o ambão. Por isso que eu falo, gente, que vocês têm uma capacidade extraordinária, que às vezes vocês não têm, né? Não se deram conta disso, mas eu já descobri, então agora eu vou tirar o sangue de vocês. Olha que ambão lindo que as pessoas da comunidade fizeram, né? Eles fizeram, eu desenhei o ambão, né? Eles foram atrás do marceneiro da cidade, que fizeram um ambão, eu fiz, mas eu quero que vocês façam revestimento. E eles revestiram muito melhor do que eu pensava. Ficou extraordinário o negócio. A parte de baixo é uma parte daquela árvore, e a parte de cima é uma caixa do ambão, mas que eles revestiram com as mesmas coisas que está, né, no altar ali das coisas. Então ficou um conjunto harmonioso, quer dizer, a gente está do lado de uma mata, a gente está em Embu. Quem fez a árvore? Foi Deus. Então é madeira, não é um MDF. Né? Então ficou perfeito. Né? Olha que trabalho bem feito. Né? Se a gente fosse comprar uma peça dessa, seria caríssimo. São mãos artesanais de pessoas ali da comunidade. E em todas as comunidades nós temos pessoas que fazem isso. Né? E como que vai o projeto? Né? O projeto começa da ideia, vai do papel e às vezes vai em loco, por exemplo. Aí eu estou subindo numa escada para ver onde é que ficaria melhor a luz do sacrário. Né? A dona Guilhermina aqui da Matriz me deu esse ilustre e aí eu fui lá ver onde é que ficaria melhor o lustre. Eu olhei, experimentei, vi o desenho, mas eu fui lá, tive que pôr, ver que o sacrário ainda não está. Aí também em cima de uma mesa, em cima de uma caixa para ver, eu estou subindo lá para ver se ele ficaria melhor. E foi escolhendo o melhor lugar que ficava. E é assim que a gente vai estipulando. Não dá para fazer tudo em todas as comunidades no mesmo dia, né? Então, preciso que as outras tenham um pouquinho de paciência, mas vai chegar a sua vez. Né? Por exemplo, o que a gente fez ali, nós usamos uma sala perdida para se tornar a Capela do Santíssimo Sacramento, que era uma sala que tinha do lado esquerdo ali do presbitério, ficava, digamos assim, uma sala de bagunça.
E eu olhei para aquilo e fiz, não, ali tem que ser uma capela do Santíssimo. Todas as pessoas podem agora ver o sacrário, é um lugar que nos convida à oração. Então, justamente por esses cursos que eu fiz, eu me especializei nisso, e eu consigo ter um olhar diferente para conseguir ver as coisas diferentes. E aí, quando vocês me escutam e vão, vocês fazem coisas extraordinárias. E se você viu, acompanhou o tríduo pascal ali da comunidade, né, você viu como ficou bonito ali aquele espaço. Né? Olha lá, o antigo sacrário da Igreja Matriz foi muito bem reutilizado na comunidade. Então, reutilizar até coisas que a gente tem que a gente pode fazer, nem tudo a gente tem que comprar novo. Né? A gente pode fazer, pode reutilizar e que fica muito bom. Né? O projeto da fonte batismal, né? É algo que eu pedi, né? Eu sou meio cara de pau e peço mesmo, né? Para aquela clínica Subaru de acupuntura aqui no Embu, que eu já conhecia há muito tempo. E aí eu tenho que fazer um projeto, eu tenho que criar, né? Eu tenho que estudar isso, né? Eu peço conselho às vezes para vocês mesmos, né? E a gente está montando ali, terminando a nossa fonte batismal para ser algo até que a gente possa ter como batismo de imersão e às vezes até ir fazendo mais batismos lá, porque aqui é difícil na matriz de estacionar, né? Às vezes tem o barulho da praça, tem tantas coisas, e a gente tem mais essas opções também, né? E vai ser uma pia gigante ali. Estamos terminando ali porque tivemos alguns problemas sérios. Por exemplo, problema com cupins. A gente tem que ter muito cuidado, né? Olha os tamanhos dos bichos que tinha lá. Né? Claro que isso é a foto bem pertinho, aumentada, mas são os cupins que tem lá. Então a gente tem que tomar cuidado, principalmente onde tem muita madeira, né? Olha aí como é que a gente fez o tratamento para o cupim. Tivemos que pôr um veneno, pôr ela num saco, tampar ela dentro. Por isso que demora um pouquinho para ficar pronto, né? Olha lá, a pintura externa da auxiliadora que a gente fez, que já deu um destaque. A minha ideia, gente, é que todas as comunidades sejam pintadas na mesma cor, para a gente ter uma noção de paróquia, né? Uma identidade. Se a gente passa nas igrejas do Mormon, não precisa de imaginar que é aquela igreja do Mormon, porque todas têm a mesma cara. Se a gente passa na Congregação Cristã do Brasil, a gente já sabe pela arquitetura que é a mesma igreja. Na igreja católica, cada um tem uma planta diferente. Lá na Imiboimirim tem um padre, já falecido, né? Padre Emílio Paternoster, o italiano, que ele construiu várias igrejas no Capão Redondo e no Imiboimirim. E ele fez várias igrejas iguaizinhas, né? E era seminarista, eu perguntei para ele por quê. Ele disse que era corajoso em perguntar para ele, que todo mundo criticava ele, mas ninguém perguntou para ele por quê. E ele falou, padre, primeiro que eu construí porque fica mais barato, né? Eu pago por isso um preço muito mais barato, porque eu pago uma vez só o projeto, depois fica uma identidade. Todo mundo que vê ali sabe que aquela é uma igreja católica, e é verdade. E eu quero fazer isso com as cores, né? Então que todas as nossas unidades tenham a mesma cor. Né? Eu falei isso para o pessoal da Nossa Senhora Aparecida agora. Vocês vão pintar? Ótimo, vamos pintar da mesma cor que a gente pintou lá na auxiliadora, para ficar padrão, para a gente ver que todos nós participamos da mesma paróquia. E aquilo vai caindo no inconsciente das pessoas. Poxa, aquela cor é a cor da matriz, então é a mesma paróquia que a gente está. E a gente mostra também, por isso, uma comunhão, que não é cada um que faz do seu jeito, não é cada um que pensa de um jeito, cada igreja não está isolada, cada igreja não é o seu mundinho, não, mas a gente participa de uma única comunidade paroquial. Né? Olha lá a vista interna da auxiliadora, que é uma igreja maior, que a gente pode usar para retiros, para grandes celebrações também. Né? Ou seja, essa igreja a gente tem que ser benefício de toda a paróquia. Ela não pode servir só para a auxiliadora. A gente tem que usar para todas as comunidades dessa igreja, do salão, do estacionamento, do jardim, porque muitas comunidades não têm. Então, o que a gente vai fazer? Vamos usar dela, porque ela faz parte da nossa paróquia. Todos nós vamos e devemos usar isso. Né? E, veja bem, uma coisa que saiu, né? Um fotógrafo holandês, né? Ele usou uma inteligência artificial para criar uma imagem hiperrealista de como seria Jesus. E o retrato faz parte de um artista de dar o rosto a figuras históricas. Então, olha ali, Jesus seria com esse rosto. Porém, nós estamos acostumados com outro rosto de Jesus, com olhos azuis que ele nunca teve. Porque o povo hebreu daquela época não tinha os olhos azuis, nem a pele daquele jeito. Então, se nós formos ver um Jesus da China ou do Japão, provavelmente ele tem o olho puxadinho. Nós vivemos com a ideia de um Jesus europeu, né? E aí um Jesus europeu, né, que foi visto por uma santa polonesa, claro que ela vai imaginar as pessoas que estão do lado dela, né, as pessoas que ela viu
a vida inteira, né? Só que, pelos estudos científicos, Jesus teria muito mais essa cara, que parece muito mais digamos assim, uma pessoa da Palestina do que uma pessoa europeia, mas a gente foi catequizado com Jesus de olhos azuis. Só que a gente ainda prefere ver um Jesus de olhos azuis que ele nunca teve. Então a pele de Jesus, gente, não é branquinha, não foi, né? Porque o povo dele, a terra dele não era assim. Só que o pintor, o escultor que fez aquilo, e como a gente foi, né, digamos, catequizado por aquele povo, muitas vezes tem essa ideia, é bom a gente ter uma visão realista das coisas, né? Pequenas adaptações na igreja matriz, né? Que na verdade precisa de uma reforma geral, a gente precisa de fazer aqui uma nova construção, né? Então eu peguei o terço no teto, né? Reutilizando os lustres antigos da igreja, né? Só que é um processo demorado, que eu preciso pensar, preciso criar, estudar e colocar isso no computador, que leva tempo, né? Olha lá como que foi feito, né? Que eu cheguei aqui e fui fazendo. Primeiro eu fiz ali, fui explicando cada coisa, fui mostrando o projeto para quem ia fazer, né? Então tudo isso, né, para ver lá da rua, para ver a cruz agora, né, que fica para as pessoas passarem da rua e já ver ali o Cristo, serem convidados a entrar dentro da igreja, né? A questão de rezar o terço cada vez e acendendo um mistério, né? Então, para que isso aconteça, gente, o projeto, eu preciso de estudar, preciso de conhecer, mas nós também precisamos ser missionários, precisamos ser acolhedores, precisamos ser verdadeiros discípulos evangelizadores. E se nós estivermos juntos, nós seremos sempre mais e venceremos com Cristo as batalhas dessa fase difícil de pandemia, e eu creio que isso vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Amém. Agora eu vou fazer essa parte prática com vocês, tá bom? Que nós vamos falar hoje. Deixa eu tirar aqui a apresentação. Já saiu a apresentação, não? Vamos ver como é que eu faço para parar a apresentação. Isso. Parou agora, né? Então tá bom, já tá minha carinha aí. Tá. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre o ato penitencial. Semana passada a gente falou da cruz e agora nós vamos fazer o ato penitencial. No Missal Romano, que é esse livro aqui que vocês têm aí, né, na comunidade de vocês, depois vocês podem olhar com atenção, nós temos, né, todo o rito inicial da missa, lá na página 389, né, missa com o povo. Então aqui diz o que está em vermelho, né, que é chamado rubrica, né, o sinal da cruz, o que o padre fala, tal, tudo isso que a gente pode até reconhecer, né? Então diz assim, por exemplo, tendo o povo reunido, o sacerdote dirige-se ao altar com os ministros durante o canto de entrada. Está escrito aqui. Chegando ao altar e feita a devida reverência, beija-o em sinal de veneração e, se for oportuno, incensa-o. Em seguida, todos se dirigem às cadeiras. Está tudo escrito aqui. Terminando o canto de entrada, toda a assembleia de pé faz o sinal da cruz, enquanto o sacerdote diz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o povo responde amém. Isso daqui é muito interessante, gente, a gente olhar depois no missal para a gente ver que está tudo escritinho aqui. Aí diz assim, o sacerdote voltado para o povo e abrindo os braços, saúdo com uma das seguintes formas. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Né? Mas tem outras saudações também. O padre pode dizer assim, ó, o Senhor que encaminha os corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja convosco. Né? E todos respondem bem, diz seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. É a resposta pronta. Por exemplo, se diz assim, o Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz, quer dizer, a vós, irmãos, a paz e fé. Tem várias invocações, é que normalmente a gente faz as mais comuns, né? E aí o padre também pode começar a missa dizendo assim, o Senhor esteja convosco, e a gente responder que ele está no meio de nós. Pronto. E aí nós chegamos no ato penitencial, que eu queria falar com vocês hoje, para a gente ter uma dica, vocês já vão muito bem nisso, mas é bom para a gente ver. Depois eu gostaria que vocês pegassem na comunidade o missal lá na página 390 e relessem isso. Né? Diz assim, o sacerdote, né? Segue-se o ato penitencial. O sacerdote convida os fiéis à penitência. Aí, Fórmula 1.
Irmãos e irmãs, reconhecemos as nossas culpas para celebrar dignamente os santos mistérios. Ou ele pode dizer outras coisas. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra da Eucaristia, nos chama à conversão. Ou o padre pode dizer isso com as suas próprias palavras, né? Ou então, reconhecemos ser pecadores e invocamos com confiança a misericórdia do Pai. E aí diz aqui, ou especialmente nos domingos, no dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte e o pecado, também somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai. Após um momento de silêncio, e aí como é difícil fazer na missa, silêncio, o padre diz assim, confessemos os nossos pecados. E é que nós rezamos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. E aí está aqui, e batendo no peito, por minha culpa, minha tão grande culpa. E aí continua, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. E aí diz aqui, segue-se a absolvição sacerdotal. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos convida à vida eterna. Amém. Essa é a primeira fórmula. E depois nós cantamos o Kyrie eleison, né? A gente pode cantar o ato penitencial ao invés de fazer isso? Pode. Pode fazer isso depois cantar, pode só rezar. Tem aqui outras fórmulas, né? Por exemplo, uma das fórmulas é, o padre diz assim, tende compaixão de nós, Senhor. E a gente responderia, porque somos pecadores. E o padre fala, manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. E aí vocês diriam, e dai-nos a vossa salvação. E aí o padre diz, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Quer dizer, tem várias coisas, várias formas, né? Agora, depois de um momento de silêncio, se canta o Kyrie eleison. E aí é que eu queria chegar com vocês, porque a música que é cantada é muito interessante, né? O ideal é que a gente cantasse mesmo o Kyrie eleison. E aí, como que a gente escolhe a música? E isso é o principal que eu queria que vocês entendessem hoje. É sempre Deus que nos perdoa. Antes da gente pedir perdão, é Ele que vem nos perdoar. Não somos nós que vamos pedir perdão. Às vezes a gente pensa que o ato penitencial é o nosso pedido de perdão. Não é. O ato penitencial é Deus que vem nos perdoar. Então, antes da gente pedir perdão, Ele é tão misericordioso que Ele já vem nos perdoar. Lembra do filho pródigo? Quando ele chega para o Pai misericordioso, o Pai já vai ao encontro dele. Ele já vai querendo perdoar. Então, a primeira invocação que tem no missal é a mais perfeita, que se tornou um canto. E eu gostaria de convidar vocês para vocês começarem a compor música, que eu acho que vocês têm capacidade para isso. A partir desses trechos da página 393. Eu queria que vocês começassem, os músicos, a compor, porque a letra já está ali, é compor melodia. Primeiro, olha lá. Primeira que já tem composta aqui, que você já até canta. Diz assim, ó, Senhor que vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós. Olha a composição da frase. Senhor que viestes, é o Senhor que vem. Esse é o modo correto. Não somos nós que vamos pedir perdão. Não. É Senhor que vieste salvar os corações arrependidos. Por isso está no missal. Esse é o perfeito. É Deus quem vem nos salvar. Nós temos o coração arrependido, né? Depois, Cristo que vieste chamar os pecadores. Cristo tem de piedade de nós. Então, é Cristo que vem nos chamar. Então, é lá de cima aqui para baixo. É o Senhor que vem chamar os pecadores. Depois, Senhor que intercedei por nós junto do Pai que nos perdoa. A gente canta isso, né? É Cristo que que vai interceder por nós junto de Deus Pai. Então é sempre deles para nós. Só que nós invertemos isso. Por não saber dessa profundidade, é que a gente foi criando cantos que nós pedimos perdão. E aí a gente inverteu o verdadeiro significado do ato penitencial. Porque o ato penitencial não é pedir perdão. É acolher o perdão que Deus nos dá. E por isso que essa invocação diz, Senhor que viestes salvar os corações arrependidos. Cristo que vieste chamar os pecadores. Senhor que interceder por nós junto de Deus Pai. E é como isso não foi muitas vezes explicado nem divulgado, foi uma pena, porque se criaram cantos com melodias lindíssimas, só que não são o correto. Ai, padre, eu cantei esse canto e agora estou em pecado mortal? Não.
eu cantei um canto que não era correto, não. Mas agora que você sabe, é bom você, né, se esforçar para fazer. Por exemplo, tem um canto que eu acho na melodia maravilhoso, mas, desculpe se eu for te escandalizar, mas não seria o correto de cantar, né? Quando a gente canta, como uma ovelha perdida, pelo pecado ferida, eu te suplico. Mas não é eu te suplicar. O ato penitencial não sou eu que peço, é o Senhor que me dá. Então, a letra é muito bonita da música. A melodia é fantástica. Eu te suplico perdão, bom, mas nesse momento não é eu suplicar, é eu receber aquilo que Deus quer me dar. Por isso que diz, Senhor que vieste salvar, é o Senhor que vem. Cristo que vieste chamar. Então, você precisa de pensar, o que eu preciso é isso, que você entenda qual o sentido do ato penitencial para você ver aquilo que você vai cantar. E tem outros cantos modernos que estão entendendo isso, e estão fazendo justamente isso. Então, quando você vê aqui, nessas partes de baixo, na página 393, a gente tem invocações para o tempo comum, né? Que nós temos, por exemplo, 5 invocações. Eu vou dizer só a primeira delas. Ó. Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, tende piedade de nós. Ou seja, é o Senhor que sois o caminho que leva ao Pai, Ele que tem piedade de nós. Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos. Eu estou falando de Jesus, não de mim. Cristo tem de piedade de nós. Senhor, que sois a vida que renova o mundo, tem de piedade de nós. Então a gente pode pegar isso daqui e pôr uma melodia. Então a gente tem 5 opções aqui para você pôr uma melodia e talvez você criar uma música. Quem sabe depois a gente grava até um CD. No Advento, nós temos aqui, não é? 3 opções. Eu vou te dizer a segunda opção para o Advento. Padre, eu só posso cantar isso agora? Não! Você pode continuar cantando o que você tem, né? Mas pense naquilo que eu te falei, é de Deus para nós, não somos nós pedimos, é nós recebemos a graça de Deus. Mas você pode também, eu queria dar um passo a mais, porque você já faz isso muito bem feito, e por isso que eu estou te pedindo mais, né? Então, no Advento, olha lá, opção segunda. Senhor, que sois o defensor dos pobres, tende piedade de nós. Eu estou falando de Deus que vem ter piedade de mim. Cristo, que sois o refúgio dos fracos, tende piedade de nós. Senhor, que sois a esperança dos pecadores, tende piedade de nós. É o Senhor que vem me perdoar. Não sou eu que vou pedir perdão. Natal. Tempo do Natal, nós temos 2 opções. Né? Opção número 1, diz assim, Senhor, Filho de Deus, que nascendo da Virgem Maria, vos fizestes nosso irmão, tende piedade de nós. Cristo, Filho do homem, que conheceis e compreendeis nossa fraqueza, tende piedade de nós. Senhor, Filho primogênito do Pai, que fazeis de nós uma só família, tende piedade de nós. Perfeito. Quaresma. São 3 opções, né? Vamos lá. Terceira opção, que diz na Quaresma. Senhor, que fazeis passar da morte para a vida, quem ouve a vossa palavra, tende piedade de nós. Olha só, é o Senhor que vem. Cristo, que quiseste ser levantado da terra para atrair-nos a vós, tende piedade de nós. É o Senhor. Senhor, que nos submeteis ao julgamento da vossa cruz, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. E a Páscoa que nós estamos vivendo agora, ela tem 3 opções, né? Primeiro, Senhor, nossa paz, tende piedade de nós. Cristo, nossa Páscoa, tende piedade de nós. Senhor, nossa vida, tende piedade de nós. Segunda opção da Páscoa. Páscoa eu já vou dizer todos. Senhor, que sois o eterno sacerdote da nova aliança, tende piedade de nós. Cristo, que nos edificais como pedras vivas no templo santo de Deus, tende piedade de nós. Senhor, que nos tornais concidadãos dos santos no reino dos céus, tende piedade de nós. Senhor, que subindo ao céu nos presenteastes com o dom do Espírito, tende piedade de nós. A terceira opção. Aliás, a outra, né? Essa já é a terceira. Cristo, que dás a vida a todas as coisas com o poder da vossa palavra, tende piedade de nós. Senhor, Rei do universo, Senhor dos séculos, tende piedade de nós. Então, isso é fantástico. Quer dizer, então nós temos várias opções aqui, né, que você pode compor. Padre, então agora eu vou ter que fazer uma composição, uma melodia todo final de semana. Não. Vocês já são muito bons, com raríssimas exceções, que às vezes canta um canto ali que não tem né, muito a ver com o negócio. Também, se você fazer um negócio, eu não vou te bater na hora, tá bom? Mas é só para dar uma corda para você, uma incentivada, porque eu acho que você pode compor uma melodia e pegar esses textos. Então, o que eu queria que depois você pegasse lá na sua comunidade o missal,
né? Ou até procurasse, talvez na internet tem o Missal Romano, depois a gente pode ver se tem, se tiver a gente pode até lançar isso aqui no... Eu acho que eu já até pus isso, né? Mas a gente pode retomar aqui, estou pedindo para o Otávio para ver se ele consegue depois postar aqui para você encontrar mesmo online e copiar isso e quem sabe você se tornar um grande compositor, né? Por melodia aí nessas músicas que são oficiais da igreja e que são importantes para nós. Tá bom? Amém? Então vamos lá. Tem alguma pergunta, alguma dúvida que nós podemos esclarecer agora? Fale agora ou cale-se para sempre. Por favor. O cachorro latiu. Padre, Oi. eu gostaria de perguntar, com todo esse conteúdo de explicação, se nós vamos ter uma apostila sobre isso ou não. Muito bem, podemos ter sim, podemos fazer. É porque só ouvindo assim, aí eu pelo menos faço uma salada completa na minha cabeça, viu? Não, tá bom, ótimo. Então vamos fazer Mesmo que, mesmo que nós tenhamos que pagar um pouquinho, não tem importância. Para mim não tem importância. Não, o que eu posso fazer? Eu posso ir preparando alguma coisa e eu disponibilizo até online, né? Então eu posso preparar alguma coisinha e eu vou fazendo os arquivos conforme cada formação e eu posso ir disponibilizando com vocês. Mas olha, o que fica até mais barato, a gente vai subir todos esses vídeos para o YouTube, né? Então se a gente tem uma dúvida, se a gente quer relembrar, a gente pode pôr lá no YouTube e assistir isso, que fica até mais barato, né? E às vezes a gente não vai ter tempo de ler, não é? E a gente pode, nós podemos fazer também. Muito trecho, dá para marcar os primeiros hits e a gente pesquisa na internet, né? Mas outros não dá tempo. Ok. Não, mas olha, depois a gente vai deixar tudo isso no YouTube, porque depois vocês podem rever isso, né? Tá indo para o trabalho, põe lá no YouTube ver, tá em casa, no intervalo aí, né? No domingo à tarde, depois do almoço das mães, que os filhos lavarem a louça, né? Então vocês podem rever tudo isso. É que o da semana passada a gente teve problema na gravação e não conseguimos passar, mas a gente vai regravar, vai colocar e aí vamos subir para o YouTube e aí a gente lá entrando no canal da paróquia, aliás, peço depois que vocês entrem, né, no canal do YouTube da paróquia, já se inscrevam ali, porque isso vai ajudar bastante a gente até a divulgar mais o canal e fica mais fácil da gente assistir ali, né, e relembrando as coisas. Padre. Amém. Obrigado, padre. Nada. Padre, outra coisa que a gente podia ver era se não tem algum livro para leigos do assunto que o senhor está falando. Ah, tá bom. Tá bom, a gente pode pesquisar também algum livro. Aí venderia na livraria. Sim. E os interessados comprariam e teriam isso como... Porque tem pessoas que preferem ler, né? Eu, por exemplo, eu prefiro... eu prefiro ler. Então, de repente, tem algum autor que o senhor conheça que tenha esse conteúdo voltado para leigos. É uma ideia só. Tá bom, não, pode ser. Eu posso pesquisar. Eu tenho, na verdade, um material bem completo, já em apostila. É um material bem acadêmico mesmo, assim. Mas a gente pode ir vendo também isso, talvez dar uma resumida em tudo isso, e ir montando mesmo uma coisa nossa, talvez até que eu acho que fica bem específico, porque a gente vai tocando alguma coisa, porque às vezes tem autores e autores, aí às vezes agrada numa coisa, às vezes não agrada na outra, às vezes exagera numa coisa, às vezes pega na outra, e aí tem muitas linhas ali que vira uma confusão, mas eu achei bem interessante, fico feliz com o interesse de vocês. Mas ótima sugestão. Padre. Oi, quem é? Só diga quem é, por favor. Eu sou a Rosana, aqui da comunidade Nossa Senhora Aparecida. Oi, Rosana.
não querendo sair do contexto, mas eu tenho uma dúvida já há algum tempo. Da diferença da nossa igreja para ortodoxa. Ah, interessante. Diferenças da igreja ortodoxa. Isto. Uhum. Tá bom, isso daqui eu vou anotar, porque isso daqui é um tema para a gente falar com um pouco mais de tempo, não dá para a gente falar rapidinho assim. Mas é muito bom que vocês falem essas coisas, porque Sim. aí a gente vai anotando, e aí num dos próximos encontros a gente deixa um tempo para falar justamente disso, entendeu? Tá muito Só bem. que aí tem que ter um tempo maior para a gente não se estender tudo hoje, mas já anotei aqui, num dos próximos encontros aí a gente aproveita para falar nisso, tá bom? Tá. Obrigada, Mas obrigado por ter perguntado, isso é muito bom, é um tema muito pertinente. E é ótimo isso, gente, porque esse feedback que vocês vão nos dando, a gente vai anotando aqui, para nos próximos encontros a gente ir centralizando e anotando algumas coisas aqui que a gente pode falar. Tá, obrigada. Nada. Boa tarde, padre. Jaqueline Nossa Senhora das Graças. Diga, Jaqueline. Padre, se puder disponibilizar os slides, também dava. Ótimo. Porque eu faço curso, eles disponibilizam os slides. Ótimo, perfeito. Não, tá bom. Perfeito. Aqui eu juntei tudo num bloco para fazer essa primeira parte, mas depois então eu vou separar por esses blocos das que eu estou apresentando, e aí eu disponibilizo os slides então para vocês. Ótima ideia. Tá bom? E eu vou separar direitinho e eu mando aqui, peço para os seminaristas fazerem se eles tiverem mais tempo do que eu. Dá trabalho para esses meninos, né, que eles estão tranquilos, estão nada, tadinho, estão cheio de coisa para fazer. E aí fica ótimo, porque a gente acrescenta algumas coisas também. Perfeito. Boa ideia. Obrigado, Jaqueline. Mais alguém? Não? Então está bom. Gente, agradeço muito vocês, viu? A ideia é a gente ficar mesmo 1 hora e meia conversando, para não ficar pesado para ninguém. Queria aproveitar para parabenizar todas as mães, né, que esse final de semana estarão celebrando conosco, que Deus abençoe todas vocês, viu? Vocês são mães também daqui do padre, de toda a comunidade, das pessoas também, então muito obrigado pelo carinho e disposição sempre de nos seguir, tá bom? Nós vamos encerrar por hoje, então, e aí nas próximas a gente vai avisando, mas sempre nesse horário, às 15 horas do sábado. A nossa ideia é se reunir aqui para ir dando uma formação sobre algumas coisas e fazendo isso, talvez um trabalho permanente, né? Mantendo como referência essa missa parte por parte, e às vezes nós vamos ter outras coisinhas aí também no meio, né, que podem nos ajudar a esclarecer outras dúvidas também e outros temas importantes, tá bom? Então, muito obrigado a todos vocês e todas vocês que nos acompanharam. Nós tivemos aí uma média de 29 pessoas, é isso? 30 pessoas por aí, né? Foi mais do que a semana passada, né? Semana passada tinha que 20? Então aumentamos 30. Então, muito obrigado a vocês que convidaram os outros também, né? E convide aí mais pessoas também, então, para as próximas semanas, tá bom? Deus abençoe vocês, tá bom? E aí, me disseram que eu já tenho mais uma, deve ser uma galinha, né? Agradeci demais, tá bom? Se tiver alguém que saiba a galinha, então, mande para mim, tá bom? Obrigado, gente. Obrigada, padre. Obrigado a vocês. Vamos rezar, Obrigada, então. padre. Eu que agradeço. Vamos rezar uma Ave Maria, então, consagrar esse final de semana, a vida de todas as mães, a Nossa Senhora do Rosário, pedir que ela proteja todas as mães e também proteja os filhos, principalmente aqueles que perderam as suas mães, né, nesse ano, né, principalmente por essa doença tão difícil que tem assolado tantas famílias. Então, vamos rezar de novo a bem-aventurada Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora. agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, gente. Deus abençoe, viu? Bom domingo, feliz Dia das Mães para vocês. Igualmente.